Você sabia que o clima é um fator bastante influente nos ecossistemas? O clima regula a frequência de chuvas e a temperatura, o que afeta a vegetação e, por consequência, a fauna de um local. Grandes mudanças climáticas aconteceram ao longo do tempo na Terra, e muitas espécies de vertebrados foram extintas durante esse processo. Com base em evidências históricas e atuais, a transformação e ocupação humana das áreas naturais do planeta apresenta forte impacto no clima e, por consequência, na biodiversidade. Para os biólogos, essa é uma questão muito importante, e muitas linhas de pesquisa buscam compreender os efeitos das mudanças climáticas na fauna ao longo do tempo, tanto aquelas naturais quanto aquelas provocadas pela ação humana. Sabendo disso, que lições podemos aprender com a fauna do passado e do presente em relação às mudanças no ambiente e que ações são necessárias para a conservação dos ecossistemas? Nosso pontapé inicial remonta a um passado em que preguiças gigantes e tigres dentes de sabre viviam aqui no Brasil. E não faz muito tempo. Brasil pré-histórico. Bom, por volta aí entre 100 mil e até 11 mil anos atrás, o Brasil testemunhava um momento climático do planeta que nós chamamos de era glacial. Nós tivemos vários altos e baixos nesses períodos, com épocas mais frias e épocas um pouco mais quentes. Então, normalmente, numa era do gelo, uma das consequências principais que a gente tem é uma tendência a uma diminuição do nível médio dos oceanos, ou seja, a gente vai ter aí um aumento das áreas continentais, nas faixas litorâneas, e também nós temos uma diminuição do nível de umidade da atmosfera. Então, normalmente, o clima tende a ficar um pouquinho mais frio e também mais seco, menos chuvas. Aqui no Brasil, nós não chegamos a testemunhar o acúmulo de calotas polares ou de grandes glaciares. Nós tivemos um clima ligeiramente mais frio do que comparado com o da atualidade, porém sem grandes extremos, sem acúmulo de gelo. Eventualmente, nas regiões mais sul do Brasil ali, uma precipitação de neve, alguma coisa muito leve. Tá? Mas principalmente do ponto de vista climático, a grande diferença era a menor distribuição das chuvas. Então era um clima bem mais seco. O que isso implica do ponto de vista de paisagens? Isso altera significativamente a composição paisagística e principalmente florística nos nossos territórios aqui durante esse período. Então, paisagens onde predominam plantas mais adaptadas a climas um pouco mais secos ou sazonais, como o cerrado, os pampas ou a caatinga, nesse período eles aumentaram bastante a sua área de distribuição. Uma parte importante do nosso território era ocupado por essas paisagens que existem ainda hoje, mas que naquele momento elas estavam muito mais distribuídas no nosso território, ocupando uma área muito maior. As florestas tropicais, por outro lado, estavam bastante reduzidas. Então, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, elas ocupavam áreas bem menores do que na atualidade. O que isso implica do ponto de vista de fauna, e principalmente de animais de grande porte, o que a gente costuma chamar de megafauna? Essas paisagens mais abertas, elas tendem a favorecer um aumento na população desses animais, porque justamente elas proporcionam espaço e recursos que garantem a manutenção dessas populações. Então, durante essas fases, nós tivemos aqui o desenvolvimento de uma fauna, particularmente de vertebrados, especialmente de mamíferos, composta por espécies que incluíam vários de grandes proporções, animais com mais de 50 quilos. Tá? Entre os elementos mais icônicos dessa megafauna, nós podemos citar, inclusive uma que está representada aqui, que é a preguiça gigante. Na verdade, naquele momento, o Brasil abrigava uma diversidade enorme de espécies de preguiças, que nós chamamos de preguiças terrestres, animais que atingiam mais de 50 quilos e, em alguns estados extremos, como no caso das preguiças gigantes, chegavam aí até 4, 5 toneladas. Esses animais se distribuíam por praticamente todo o território e habitavam principalmente essas áreas mais abertas. Além das grandes preguiças, nós ainda tínhamos representantes também de grande porte, como os chamados golfotérios ou mastodontes, que nada mais eram do que mamíferos aí aparentados com os atuais elefantes. Então esses animais também se distribuíam as manadas, perambulavam por praticamente todo o território, e a gente sabe disso porque a gente encontra fósseis desses animais em praticamente todos os estados brasileiros. Nós também tínhamos na nossa megafauna presentes aí cavalos pré-históricos e também tínhamos grandes predadores, como o nosso amigo aqui, o tigre dente de sabre, o Smilodon covulatus, foi o maior representante aí, dos
dos predadores felinos que nós tivemos na América do Sul, um animal que na fase adulta podia superar os 400 quilos aí de massa corporal, e além dele nós tivemos também ursos, cães selvagens de grande porte, e além dessas espécies nós tivemos também elementos da fauna que são muito familiares hoje em dia, né? Então a nossa onça pintada, o lobo-guará, a anta, entre outros animais que são bem conhecidos, já estavam presentes também naquela paisagem que compartilhavam aí o habitat com esses grandes mamíferos. Extinção e mudanças no ambiente. O que acontece? Nós tínhamos um registro fóssil significativo desses grandes mamíferos até mais ou menos aí sedimentos que marcam 11 mil anos atrás. Desse momento, chegando mais próximo à nossa época, até mais ou menos 3.500 anos atrás, os paleontólogos perceberam uma diminuição significativa nos fósseis associados com esses animais, o que indica um processo de diminuição das populações até uma completa extinção, que hoje está calculada mais ou menos nesse intervalo. Ou seja, no momento que as pirâmides estavam sendo construídas, já estavam vidas lá no Egito, nós tínhamos aí os últimos elementos da megafauna desaparecendo aqui no território brasileiro. Bom, o que é importante do ponto de vista ambiental e principalmente climático, a gente entender em termos de relação com essa extinção. Aproximadamente 11 mil anos atrás, nós estávamos terminando o nosso último máximo glacial, o que significa que a temperatura média do planeta começava a aumentar e, consequentemente, um dos efeitos mais importantes era o derretimento de parte das calotas de gelo nos polos. Com o derretimento parcial dessas calotas, a água, então, começa a voltar para os oceanos, e o nível médio dos oceanos aumenta, e também para a atmosfera circular na forma de umidade na atmosfera. Aqui no Brasil, o principal efeito que a gente percebe na transição é um aumento no regime de chuvas, o que acaba favorecendo as paisagens que demandam maior umidade, como as florestas tropicais, como a Amazônia e a Mata Atlântica. Com esse aumento do regime de chuvas, essas paisagens, esses biomas, começam a ganhar novos territórios, começam a expandir a sua área de abrangência e, consequentemente, as paisagens que antes dominavam cerrado, pampas e caatinga começam a perder espaço, começam a se retrair. Os elementos também da fauna, as espécies de grande porte, que dependiam exclusivamente dessas paisagens para sua sobrevivência, começam a perder espaço e recursos, e, consequentemente, isso afeta todo o seu ciclo biológico e a manutenção das suas populações. Então, nesse sentido, a gente vê claramente que as alterações no regime climático, elas tiveram um papel importante e significativo no processo de extinção dos elementos da megafauna. O presente e o futuro. As mudanças naturais no clima desempenham um papel importante na extinção da megafauna, mas outros fatores ambientais, inclusive a participação humana, também contribuíram. Compreender esses processos nos ajuda a comparar o passado com o presente, especialmente porque muitos dos desafios enfrentados pela megafauna se repetem hoje. Os ciclos climáticos naturais do planeta estão sendo afetados pela ação humana e as áreas naturais preservadas são regiões altamente sensíveis. Atualmente, o que resta das áreas naturais está cerceado por cidades, pela agropecuária, por estradas, e a limitação de espaço de vida para a fauna pode causar efeitos similares ao que vimos no passado. A extinção de uma espécie não é só a perda de um agente que exerce função ecológica importante nos ambientes, mas também é a perda de informação inestimável da história do planeta e de sua evolução, como também do acesso a esse tesouro único para as próximas gerações. Nesse cenário, como conseguimos entender como a fauna atual está lidando com todas essas questões? O estudo integrado entre os dados que vêm do campo e de material oriundo de museus é de fundamental importância para compreender esse fenômeno. Em campo, podemos acompanhar de perto como as populações estão lidando com as mudanças que provocamos no ambiente. Alguns organismos podem atuar como bioindicadores dos efeitos diretos das mudanças climáticas, devido à sua fisiologia sensível às condições locais e ao elevado risco de extinção associado a essas alterações. Ainda acompanhar as condições de vida de populações de organismos que desempenham funções ecossistêmicas importantes que também indicam a saúde daquele ambiente. Com dados genéticos, conseguimos compreender o quão conectadas estão as populações em diferentes fragmentos de áreas naturais e atestar a sua viabilidade. Nas coleções, todos os bancos de dados gerados em campo se reúnem,
formando uma grande biblioteca de biodiversidade. O patrimônio ali preservado é essencial para a observação temporal e espacial das populações e, ainda mais, para a avaliação dos riscos de extinção das espécies, de sua viabilidade genética e como fonte de evidências que subsidiam decisões em políticas públicas de conservação. Da pesquisa à extensão. Bom, as instituições que produzem conhecimento sobre a biodiversidade, seja ela atual ou do passado, elas têm um papel fundamental, né, no sentido de engajar a sociedade para refletir sobre essas ações que têm tanto impacto nos ecossistemas e na paisagem e no clima como um todo. Então, essas instituições, né, além de fazer a salvaguarda de registros que nos ajudam a pavimentar esse conhecimento que se converte também em políticas e ações ligadas à conservação, mas que também tem um papel importante ligado à questão da conscientização, da educação e conscientização para a conservação. Então, espaços como o Museu de Zoologia desenvolvem esse trabalho através dos seus projetos expositivos, né, das suas ações educativas, que visam engajar o público nessa questão, nessa problemática, e a partir daí transformar essa sensibilidade, esse conhecimento em atitudes para o futuro. Esse é o nosso papel principal, é trazer esse conhecimento, torná-lo público, democrático, acessível a todos, para que cada um, refletindo sobre tudo isso, possa também começar um processo de reforma interior, de ações, de atitudes, de comportamentos que contribuam para que tenhamos aí um cenário talvez um pouco mais promissor no futuro.